Mais um videozinho, vamos conversar um pouquinho. Pessoal, vocês já puderam notar que o assunto pais e filhos é um assunto que me interessa bastante. Tá? É um assunto que a gente vê muito todos os dias na clínica. Pais cada vez mais têm procurado atendimentos psicológicos para poder se compreender, para poder entender um pouquinho sobre esse mundo que a gente está vivendo tão difícil, tão diferente, né? Os pais estão com dificuldade, a época é muito diferente da época que os pais viveram, então os conflitos, as dificuldades, as dúvidas, elas são cada vez maiores. Tem uma tendência, pessoal, muito forte no mundo atual de os pais dizerem, por exemplo, o seguinte: gostaria de dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? Gostaria que meus filhos não passassem por aquilo que eu passei na minha vida. Nesse desejo que os pais têm, os pais acabam se esquecendo de uma coisa muito importante. Foi justamente o fato de os pais terem passado por tudo que passaram, é que eles puderam conquistar o que eles conquistaram hoje. É muito difícil um filho viver, um jovem viver no mundo atual sem poder abrir mão de gratificações, sem poder abrir mão de viver um certo desconforto, um certo sofrimento, uma certa dificuldade para poder alcançar as coisas que deseja. No nosso tempo, eu não sei, no meu tempo, quando eu era mais jovem, a tecnologia não estava no nível que está hoje, né? Hoje em dia poxa, é celular, é computador, é videogame, é iPad, sei lá, tanta coisa, né? Que na minha época não tinha, quando eu era criança, né? Quando eu era mais jovem. Então, a gente precisava batalhar muito para poder ter as coisas, né? Eu lembro que, por exemplo, na minha vida, para assistir um jogo de futebol, por exemplo, eu tinha que catar locais, lugares, bares onde poderia passar o jogo do time para poder ver o jogo, né? Quando não, a gente tinha que ouvir só na rádio e ficar imaginando o jogo se desenrolar. Era toda uma fantasia que a gente criava em torno daquilo. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Hoje está tudo nas mãos, né? O jogo passa no telefone, o jogo passa na Sky, em TVs abertas, é muito fácil o acesso, né? É tudo muito rápido. E os jovens de hoje em dia, a geração de hoje em dia, ela não aprendeu a suportar dificuldades, e muito por culpa dos pais, muito por culpa dos pais, por realmente quererem facilitar a vida dos filhos para que eles não sofram aquilo que os pais sofreram, para que não passem aquilo que os pais passaram. E aí a gente cria uma geração de jovens muito mimados, né? Que tem tudo, que pode tudo, né? Que não tem limite para as coisas. E aí os pais esquecem que justamente isso que os pais sofreram, que foi necessário, que foi significativo, que foi o motivo pelos quais os pais conseguiram conquistar tudo que conquistaram, é justamente o fato que os filhos não estão podendo fazer porque os pais acham que deveriam tornar a vida dos filhos mais fácil. Então, acaba justamente privando os filhos de poderem ficar resistentes, criar imunidade, né? Criar um certo aspecto interno de resiliência, né? De ir em busca das coisas, de poder suportar as dificuldades, o sofrimento, não ficar destruído quando termina um relacionamento, não ficar destruído quando leva um não no trabalho, não ficar destruído quando alguém não concorda ou não gratifica aquilo que o jovem imagina que deveria ser gratificado. Então esse é um problema do mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né, pessoal? Então os pais, vai esse alerta, para os pais pensarem mais, né? Para os pais pensarem por que essa necessidade de abdicar, né? De não deixar que os filhos passem por algumas coisas que passou, né? Por que essa necessidade de tornar tudo tão fácil para os jovens? Por que essa necessidade de dar tudo tão de mão aberta assim para os jovens, né? Para os filhos?
São filhos que futuramente vão ter muita dificuldade no mundo lá fora de poder ir atrás das suas coisas, de poder conquistar suas coisas, de poder passar uma tarde estudando, que é algo que não é fácil, né? É complicado, mas é pensando num futuro, é pensando num amanhã, né? É abrir mão de um prazer imediato para poder ir em busca de algo, né, que essa pessoa deseja para um futuro, para algo mais sólido, para uma vida mais estruturada, né? Para ir em busca de situações que o prazer por si só não traz, né? Então muitas vezes os pais estão pecando nesse aspecto justamente por não quererem que os filhos passem por aquilo que passaram, né? Essa é uma premissa clara que a gente ouve todos os dias no tratamento clínico, no tratamento psicológico, no trabalho clínico, né? Essa dificuldade que os pais têm muitas vezes de poder entender que é a partir do sofrimento, é a partir das vivências e dificuldade que a gente conquista as coisas na vida. Quem não consegue abdicar do prazer, dificilmente vai poder conquistar coisas a longo prazo na vida. Tá bem, pessoal? Um abraço, comentem, compartilhem, enviem para as pessoas que vocês pensem que possam se identificar com esse vídeo. Até mais, um abraço, obrigado.